No Melo, já em junho, Paulo Portas propôs um governo de salvação nacional, mas à época pôs como condição a saída do Primeiro-Ministro. A proposta foi retomada até no âmbito da discussão que surgiu esta semana. Por que é que lhe parece que não há um entendimento? À época e agora, porque a questão voltou a colocar-se. Veja bem, quem nos trouxe aqui e quem é em si mesmo a causa deste problema não tem obviamente condições de governar e dar a volta tal qual o país precisa, e nós temos que ter consciência que enfim, nós estamos com um governo que está em fim de ciclo, está esgotado, a muitas vozes, dividido e seguramente a prazo. E, enfim, este exercício, este taticismo com que mesmo nestes debates vamos tratando enfim, esta questão que é tão evidente, começa a ser um bocadinho ridículo. Eu ouço o Marco António por um lado dizer que o governo tem todas as condições de governar e o orçamento é aprovado, mas por outro assume e percebe-se, ainda que não o diga expressamente, destas eleições que vão acontecer e termina a intervenção dele assim mesmo, porque isto é óbvio, toda a gente já percebeu. Há um orçamento de Estado que é aprovado, tem que ser aprovado, porque havia um problema político que se criaria e não teria solução, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o PSD já limpa as espingardas para a batalha que há de acontecer já no início do ano e que o Partido Socialista está mais do que preparado para ela. E tudo o resto é taticismo puro. E, portanto, perante isso, este é um peditório para o qual eu, francamente, não tenderia a dar. E neste governo eu não vejo nenhuma fé. E pensar neste governo, pelo menos no primeiro dos seus protagonistas, uma solução em coligação ou sem ela, para os tempos próximos, não lembraria a ninguém. E em relação àquilo que o Sérgio Sousa Pinto agora nos diz, também compreendo, e eu achando que ele nem sequer acredita nisso, esta teoria do papão dos mercados especuladores que, enfim, usurpam aquilo que é capacidades mais fracos, Portugal à cabeça. Quer dizer, não lembraria a ninguém. Não lembraria a ninguém, por uma razão. Quer dizer, nós convém que tenhamos consciência daquilo que são as nossas próprias circunstâncias e a causa que demos à avaliação que de nós também vai sendo feita. As nossas circunstâncias são a nossa realidade, uma dívida de 148 mil milhões de euros, uns juros da dívida que superaram os 7%, um crescimento que não acontece e, na verdade, a antecipação num quadro recessivo, um desemprego que aumentou, que nos mostra agora como, principalmente no escalão mais jovem, etário, a situação é particularmente dramática. Estas são as nossas circunstâncias. E depois o que é que temos também? Temos um Ministro das Finanças que pelo menos cometeu duas imprudências e que dá causa a muito daquilo que vai sendo feito e da avaliação que vai acontecendo. A primeira das imprudências teve que ver com uma declaração que faz, que não tinha que fazer e que nunca lhe foi pedida, quando diz que acima dos 7% o FMI tem que entrar. Ninguém pediu ao Ministro das Finanças que balizasse o critério que justificaria a entrada do FMI. Mas ao dizê-lo, aquilo que conseguiu foi dar aos tais mercados a exata medida do limite de resistência das finanças públicas portuguesas. Foi isto que fez o Ministro das Finanças. Pois claro, enfim, porque romanceiam as previsões e depois batem de frente nelas, não é? Ou na realidade que é contrária a elas, o que é que acontece? Afinal, aquilo que romancearam, porque era romance, não aconteceu, os 7% lá estavam, e depois teve um colega de governo desmenti-lo, sendo que para os Ministros das Finanças sem nenhum problema. E até hoje, calado como se nada acontecesse. Isso não é normal num governo minimamente solidário. E uma segunda imprudência do Ministro das Finanças, também dá causa à avaliação que vai sendo feita, foi uma entrevista ao jornal Financial Times, onde ele sim nos faz a ligação à realidade irlandesa e diz ao mundo que Portugal poderia ser afetado por aquilo que sucedesse à Irlanda, tendo conseguido grande mérito que no dia seguinte Portugal fosse primeira página de todos os jornais europeus. E os títulos eram basicamente Portugal em risco por causa da situação da Irlanda. E agora ouvimos, até no Sérgio Sousa Pinto, exatamente a avaliação contrária, e de que são os mercados especuladores que por causa da Irlanda querem atacar Portugal. Não são. Não é isto que não disse isso. É muito próximo, não é? Sem eu querer citar, mas... E portanto, sem eu querer citar porque não quero cometer imprecisões, mas ao Sérgio Sousa Pinto, na verdade há pouco a avaliação um bocado essa, quer dizer, porque há um problema a resolver na Irlanda, os mercados viram-se para Portugal. Isso que não sabe o que vai acontecer, é imprevisível, não é sério dizer vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, ninguém sabe o que vai acontecer na sequência de uma intervenção na Irlanda. Mas isto para dizer, Sérgio Sousa Pinto, que nem tudo é um país com dificuldades, que esperando solidariedade, pelo contrário, tendo dos mercados uma ação implacável de quem nos quer lá no fundo. Nem isto é verdade. Nem achaste, por outro lado, que o Governo, como eu procurei aqui de alguma forma também
demonstrar, não tem em si mesmo dado causa a que a avaliação das nossas debilidades e depois as reações que acontecem surjam. Quer dizer, com estas declarações deste Ministro das Finanças, isto não lembra a ninguém, Sérgio Sousa Pinto. Isto não lembra a ninguém. Nós não estávamos a... Do seu ponto de vista, no atual quadro, a intervenção do FMI é inevitável? Eu só não sei se é inevitável, quer dizer, mas também não é trágica. Eu não idealizo o FMI, mas também não tenho do FMI uma ideia de bicho-papão. Convém lembrar que Portugal faz parte do FMI, paga cotas. E o FMI já entrou em Portugal. E o FMI, onde foi, quer dizer, e onde esteve, foi numa perspectiva de ajuda, não foi propriamente de papão. Mas com receitas duríssimas, não é? Com receitas receitas duríssimas, mas, ou seja, diga-me uma coisa. Mas eu gostava muito, eu se estivesse doente, gostava muito de ficar bom, sei se quer me tratar, mas infelizmente há casos em que assim não acontece e as receitas duríssimas resultam das tais circunstâncias que são nossas, que são dramáticas, não é? E demos causa a elas. Vamos ter que avançar.